Continuando a palestra de ontem, então, nós vamos falar a partir de agora sobre o milênio bíblico e as duas ressurreições. João capítulo 5, os versículos 28 e 29. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Vejam bem, queridos, segundo o nosso Salvador Jesus Cristo, todas as pessoas que morreram estão nos sepulcros. E vem a hora, e essa hora é por ocasião da volta de Jesus. Vem a hora em que todas as pessoas que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então o Senhor Jesus deixa bem claro que por ocasião da sua vinda a esse mundo, por ocasião da sua volta a esse planeta, todos os mortos vão ressuscitar. Só que ele também deixa muito claro que há duas ressurreições. Há a ressurreição para a vida e a ressurreição para o juízo. Evangélicos no mundo afora ensinam que haverá um arrebatamento secreto, e que após esse arrebatamento secreto, o Senhor Deus dará 1000 anos de chance para as pessoas que ficarão aqui nesse planeta. E até uma série intitulada Deixados para Trás, que trata sobre esse assunto. Já vimos em aulas anteriores que ninguém vai ser deixado para trás, e que não existe o tal do arrebatamento secreto. O Senhor Jesus vem em poder e grande glória. E, a bem da verdade, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo marca o início do milênio. Ao final do milênio, há a terceira vinda de Cristo. Então entendam, é ensinado por aí que haverá 1000 anos de paz e depois ocorre a segunda vinda de Cristo. Isso não é verdade. É a segunda vinda de Cristo que marca o início do milênio, um período de 1000 anos que vamos estudar nos mínimos detalhes na aula de hoje. Então há duas ressurreições, uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para o juízo. Nós vamos ver quando ocorrem essas duas ressurreições. A primeira ocorre por ocasião da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, os versículos 51 a 53. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, os versículos 51 a 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Obviamente aqui, queridos, a palavra dormir se refere à morte. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então vejam, por que que nem todos vão morrer? Por ocasião da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse mundo, haverá pessoas vivas, obviamente, justos e injustos, mas haverá pessoas vivas, obviamente, por ocasião da volta de Jesus. Então nem todas as pessoas passarão pela morte, porque essas pessoas vivas que abraçaram a Jesus como Salvador e Senhor, por ocasião da sua vinda, serão arrebatados, transformados e levados para viver com Jesus por 1000 anos nos céus. Então vamos lá, voltando aqui ao texto bíblico. Transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos,
ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O outro texto, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4, os versículos 13 a 18. Primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 4, os versículos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Não se esqueça que dormir aqui se refere à morte. Vocês se lembram que ao falar sobre Lázaro, que havia morrido, o Senhor Jesus disse, nosso amigo Lázaro dorme. Depois ele disse explicitamente, Lázaro morreu. Então, obviamente, o texto aqui fala sobre a morte. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então vejam, não é um arrebatamento secreto. O Senhor Jesus vem em poder e grande glória, vem nas nuvens dos céus, todos os anjos do céu com Jesus, os anjos tocam as trombetas, e ao ressoar a última trombeta, os mortos em Cristo, o que significa morto em Cristo? A pessoa que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, foi batizada e permaneceu fiel até a ocasião da sua morte. Então a Bíblia chama esse indivíduo, né, de uma pessoa que morreu em Cristo. Então os que morreram em Cristo ressuscitam. Há duas ressurreições, segundo a palavra de Jesus. Quem é que ressuscita primeiro? Qual é a ressurreição para a vida? É a primeira ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitam. É um fenômeno extraordinário. Não há nada de secreto. E então os vivos que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, também são transformados. Os mortos em Cristo ressuscitam incorruptíveis. Se era cego, vai ressuscitar enxergando. Se sofreu um acidente e perdeu um braço, vai ressuscitar perfeito. O corpo mortal vai se revestir então da imortalidade. E o corruptível da incorruptibilidade. E também nós, os vivos, seremos da mesma forma transformados e agora arrebatados, não é arrebatamento secreto, arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. E então viveremos 1000 anos com o Senhor Jesus Cristo nas mansões celestiais. A volta de Jesus é que dá início ao milênio. Aqui é uma pálida ideia do que será amanhã da ressurreição, mas é algo muito mais glorioso do que a visão do artista. Imagine a emoção de uma mãe recebendo o filhinho de volta para os seus braços, a emoção de rever nossos entes amados, nossos entes queridos. Vai ser uma manhã indescritível. Agora vejam, nós já entendemos o que acontece com os vivos
que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor. E já entendemos o que acontece com os mortos em Cristo. Agora, quando o Senhor Jesus voltar, é claro que haverá ímpios vivos. O que acontece com esses ímpios? Desce fogo do céu e os consome? Não, não nesse momento. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 8. Vejam só. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Vejam só. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem um ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O outro texto que se refere a esse fato, Apocalipse 6, os versículos 14 a 17. Apocalipse 6, os versículos 14 a 17. Vou ler aqui na palavra de Deus. Apocalipse, o livro da revelação, os versículos 14 em diante. Apocalipse 6, 14 em diante. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então vejam, queridos, os ímpios, por ocasião da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles são destruídos pela manifestação da glória da pessoa de Cristo, que vem como Deus. Então, os ímpios não podem enxergar a glória daquele que está assentado no trono, saem correndo e imploram para que os montes caiam sobre eles. Ao mesmo tempo, queridos, o terremoto que está movendo a terra, abrindo as sepulturas para que os salvos em Cristo ressuscitem. Esse mesmo movimento, esse mesmo terremoto, vai o quê? Matar os ímpios. Os ímpios não são mortos nesse momento com fogo que desce do céu. Eles são mortos pela manifestação da glória de Deus. Mateus 24, os versículos 37 a 39. Como aconteceu nos dias de Noé, e veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O texto diz que as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento. Não é pecado comer, não é pecado beber, não é pecado casar. É que eles bebiam, comiam, casavam, viviam como se não houvesse um juízo no futuro, como se o Senhor Jesus não voltasse a esse planeta. Então, como nos dias de Noé, eles achavam que nada poderia destruí-los, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Da mesma maneira, uma grande maioria das pessoas estará desapercebida por ocasião da volta de Cristo, e aí será tarde demais. Jeremias 25 e o versículo 33, é uma cena terrível, mas é uma cena bíblica. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra, não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Será que você que me ouve pela Novo Tempo, você que nos assiste pela internet, os irmãos que estão aqui ao vivo na Igreja Adventista de Mirassol, conseguem entender o texto de Jeremias 25?
o versículo 33. O profeta viu milhares ou milhões de cadáveres. E disse que esses cadáveres não serão planteados, não serão recolhidos, não serão sepultados, mas eles vão se tornar como esterco sobre a superfície da terra. Por quê, queridos? Por um simples motivo: não haverá pessoas vivas aqui na terra. Não haverá ninguém que chore por aqueles cadáveres. Não haverá ninguém para recolher os cadáveres. Por um simples motivo: todos os ímpios estão mortos e todos os justos no céu. Na verdade, a terra ficará 1000 anos em paz, porque não haverá ninguém vivo aqui na terra, queridos. Não há um período de 1000 anos que o Senhor dá, segundo ensinam por aí, para que as pessoas se arrependam, né? Haverá um arrebatamento secreto, depois 1000 anos de paz, que Jesus vai dar mais uma chance. Ninguém vai ser deixado para trás. Não haverá uma outra chance após a volta do Senhor Jesus Cristo e o início do milênio. A terra vai estar em paz, porque todos os ímpios estarão mortos e todos os justos no céu. Só estarão vivos aqui na terra Satanás e os seus anjos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, ou seja, sobre os que têm parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. Pastor, que negócio é esse de segunda morte? Daqui a pouco a própria Bíblia vai explicar. Então, bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então notem, o texto de Apocalipse 20, o versículo 6, deixa bem claro que os 1000 anos se iniciam com a ressurreição dos justos, por ocasião da volta de Jesus. Vi descer do céu um anjo. Aqui é uma figura de linguagem, é uma linguagem simbólica. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Apocalipse 20, os versículos 1 a 3. Não é que Satanás vai estar literalmente acorrentado, amarrado. Ele vai ser um prisioneiro das circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Não haverá pessoas vivas na terra. Ele não vai ter a quem tentar. Mas o texto diz que após os 1000 anos, ele será solto por pouco tempo. Porque ao final dos 1000 anos, queridos, os ímpios ressuscitam para o juízo final e a segunda morte. Vamos permitir que a Bíblia explique isso. Em Jeremias 4, 23 a 27, Jeremias, em visão, viu a terra totalmente desolada e vazia. As montanhas tremiam, as aves do céu fugiram. Ele olhou e não havia absolutamente ninguém vivo na face da terra. O que é que Jeremias viu em visão? Justamente o período do milênio, relatado aqui em Jeremias 4, 23 a 27. Ele viu a terra desolada e vazia. Não havia nenhum homem vivo. Por quê? Os justos estão no céu e todos os ímpios o quê? Mortos. O que é que nós vamos fazer, nós os salvos, durante o milênio? O que vamos fazer, né, durante o milênio, no céu? Apocalipse 20, o versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1 Coríntios 6, os versículos 1 a 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo?
Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então vejam, queridos, durante os 1000 anos no céu, entre várias coisas, os santos, os salvos, terão o privilégio ou a oportunidade de participar da segunda fase do juízo divino. Numa próxima aula, nós vamos falar sobre o juízo de Deus. Nós vamos aprender que o juízo de Deus é dividido em 3 partes. A primeira parte é o juízo investigativo, que eu vou provar pela Bíblia, que esse juízo investigativo já começou, já teve início. Há uma profecia em Daniel 8, versículo 14, uma profecia extraordinária, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ao apresentar essa aula aqui, no futuro muito próximo, nós vamos ver dentro da palavra de Deus, que esse juízo investigativo, é a primeira fase do juízo, iniciou-se no dia 22 de outubro de 1844. Esse juízo já começou. No céu, nós vamos participar da segunda fase do juízo, que é o juízo de comprovação, ou juízo comprobatório. Para que serve esse juízo? Vejam só. Diz o texto que nós vamos julgar o mundo, obviamente os ímpios, e vamos julgar os anjos, obviamente os anjos maus. Então vejam, você está no céu e vai participar do juízo de comprovação ou juízo comprobatório. Você chega no céu e depois de abraçar Jesus, Paulo, Pedro, Moisés, Tomé, Tiago, Davi, a uma certa altura, você se lembra do Roberto Mota. Quero dar um abraço no Roberto Mota. Olha, foi numa série lá em Mirassol que eu conheci melhor a verdade bíblica. Foi lá que eu tomei uma decisão, a hora da verdade. Quero abraçar o Roberto Mota. Aí você procura o Roberto Mota e eu não estou no céu. Faz de conta, eu vou estar lá. Só faz de conta. Você procura o Roberto Mota e o Roberto Mota não está no céu. Aí você vai até o Senhor Jesus Cristo e diz com todo respeito: Senhor Jesus, esquecemos um santo na terra. Pastor Mota não está aqui. Aí você vai ter acesso aos livros do juízo, aos livros do julgamento. Que juízo? Juízo investigativo. Aí você vai lá na ordem alfabética, aí vê lá, Roberto Mota. Está tudo anotadinho lá. Aí você lê e fala: mas que absurdo. Pregava uma coisa e vivia outra. Na verdade, Jesus foi o quê? Foi justo. Vamos inverter a história. Sabe aquele vizinho que bate na mulher, que ouve som alto até altas horas da madrugada? Aquele vizinho que perturba a sua vida, que bate na mulher, que vive embriagado? Você chega no céu, é a primeira pessoa que você encontra ele. Aí você em desespero diz: Senhor Jesus, já pega o camarada pelo pescoço, não é? Senhor Jesus, tem um penetra aqui. E já quer empurrar o camarada fora da Nova Jerusalém. Aí Jesus permite que você tenha acesso aos livros do juízo. Aí você vai, procura o nome do camarada lá e percebe que ele aceitou a Jesus como Salvador e Senhor. Nós vamos ter muitas surpresas no céu. Pessoas que nós temos certeza absoluta que lá estarão, talvez não estejam. E pessoas que nós temos plena convicção de que não estarão, talvez sejam as primeiras que vão nos abraçar. Então, para que você não tenha nenhuma dúvida de que o julgamento de Deus foi justo, há a segunda fase do juízo, que é o juízo comprobatório. Não vai mudar coisa nenhuma. Quem está salvo, quem está perdido está perdido. Mas é só para você comprovar que o juízo foi o quê? Justo. Entenderam? E após o juízo de comprovação, haverá o juízo executivo, que eu vou explicar ainda nessa noite. O que acontece quando terminam os 1000 anos? Nós estamos no céu por 1000 anos,
na terra todos os ímpios mortos, Satanás e seus anjos soltos, sem terem a quem tentar. O que acontece no término dos 1000 anos? Apocalipse 20, versículo 5. E os ímpios mortos? Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Queridos, quantas ressurreições há? 2. A primeira ressurreição é para a vida eterna. Ocorre no início do milênio. Marca o início do milênio. 1000 anos depois, os ímpios ressuscitam. E ressuscitam para o quê? Para a ressurreição do juízo. Que juízo? Juízo executivo. Apocalipse 20, os versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Solto por quê? Porque os ímpios ressuscitam. Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra. A Bíblia não ensina que a terra é quadrada. Aqui é uma referência aos 4 pontos cardeais. Sairá a seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número dessas é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Apocalipse 20, os versículos 7, 1 versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então notem, após os 1000 anos, o Senhor Jesus volta a esse planeta, e volta com a nova Jerusalém. Os ímpios ressuscitam. Satanás agora está solto, porque há milhões de pessoas para ele tentar. Vejam agora que acontecimento extraordinário. Apocalipse 20, os versículos 9 e 10. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Queridos, essa referência bíblica não é para Jerusalém terrestre. No contexto de Apocalipse 20, 21, se refere ao quê? A nova Jerusalém. Subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Esse é o juízo executivo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20, versículos 9 e 10. Então vejam bem. A nova Jerusalém desce. Os ímpios ressuscitam. Cercam a cidade, liderados por Satanás. Satanás vai dizer: nós somos a maioria, vamos cercar e tomar a cidade para nós. Quando eles cercam a cidade, o Senhor Jesus se manifesta sobre os muros da cidade. E ele vai proclamar o juízo executivo. Nesse momento, diz a Bíblia, que todo joelho vai se dobrar. Satanás se ajoelha. Todos os anjos maus se ajoelham. Todos os ímpios se ajoelham. Desce fogo do céu e os consome. É o juízo executivo. Satanás, os seus anjos e todos os ímpios são destruídos de uma vez por todas. Esse é o juízo final, o juízo executivo. Agora vejam, eu sublinhei aqui, desceu o fogo do céu, não está sublinhado na Bíblia, para mostrar o juízo executivo, e sublinhei o final do texto, para todo sempre. Porque eu quero explicar essa frase, para todo sempre. Na última aula, eu mostrei dentro da Bíblia, que a palavra inferno, na Bíblia, é sinônimo de sepultura. Todo mundo que morre vai para o inferno, porque inferno é sinônimo de sepultura. Não existe, segundo a palavra de Deus, um lugar onde as pessoas ficam queimando para todo sempre. Mas para um pouco, pastor,
Apocalipse 29 e 10 diz que serão atormentados para todo sempre. A Bíblia não entra em contradição. Vamos entender o que significa esse para todo sempre. Vejam só. Mateus 25, 46. Irão estes, aqui é uma referência aos ímpios, para o tormento eterno. Os ímpios vão para o tormento eterno. O que significa tormento eterno? Judas, o capítulo 1, só tem um capítulo mesmo. Judas, o versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Eu pergunto, Sodoma e Gomorra estão queimando hoje? Sim ou não? Não. Só que a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Porque na Bíblia, queridos, fogo eterno é um fogo que destrói de uma vez por todas. Vejam bem, para haver fogo, é preciso o quê? Matéria, material combustível. Ora, o corpo humano pode queimar, mas não pode queimar eternamente, porque não tem matéria para isso. Deus é justo e vai colocar um ponto final na história do pecado, mas Ele não tem prazer no sofrimento. Ele simplesmente vai aniquilar Satanás, os anjos maus e todos os ímpios. Todas as chances foram dadas para que os seres humanos tomassem uma posição ao lado de Cristo. Muitos não o farão e receberão então a pena do fogo eterno. Para provar que o fogo de Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje, é só conferirmos segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 2, o versículo 6. Condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então vejam só, queridos, eu até usava uma ilustração no passado, mas fica fumaça na igreja, o pessoal tosse. Mas imagine a cena, eu pego um jornal, abro a folha de jornal aqui e coloco fogo no jornal e vou dizer, eu vou queimar esse jornal eternamente, ou seja, eu vou queimá-lo de uma vez por todas. Ele vai ficar queimando o tempo todo aqui? Não, mas ele vai queimar eternamente, ou seja, de uma vez por todas, vai virar cinzas. Então, queimar para todos sempre, na Bíblia, significa tornar o quê? Tornar cinza, tornar-se em cinzas. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é sacerdote para sempre. Só que o sacerdócio de Cristo, queridos, termina no momento em que acaba a intercessão. Após o grande conflito entre o bem e o mal, quando os ímpios foram destruídos, Satanás e seus anjos também, não haverá mais necessidade de um sacerdote, de um intercessor. Então, no plano da salvação, ele hoje cumpre o papel de sacerdote, até o momento que o sacerdócio não vai ser o que mais necessário. Ele vai ser rei sim, para todo sempre. Mas o sacerdócio tem um momento que simplesmente o que? Acaba, porque o sacerdócio, queridos, é realizado para que haja intercessão entre o pecador e Deus. Quando for exterminado o pecado, não haverá mais necessidade de intercessor. Não haverá mais sacerdócio. Vocês conseguem entender? Então, é para sempre enquanto durar. E na Bíblia, claramente, para todo sempre em relação ao fogo, refere-se a queimar de uma vez por todas. Vejam só, vários textos que provam isso. Malaquias 4:1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade, serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Queima o tempo todo? Não. Queima de uma vez por todas, a ponto de não ficar nem raiz nem ramo. Anote os textos bíblicos e confira um por um em casa. Os ímpios deixarão de existir. Salmo 37:10.
Não queima para todo sempre, ou o tempo todo. Vai queimar para todo sempre, de uma vez por todas. Mas não fica o tempo todo queimando. Os ímpios deixarão de existir. Os ímpios perecerão consumidos. Também Salmo 37, versículo 20. Os ímpios desaparecerão. Salmo 37, versículo 36. Então os ímpios, eles deixam de existir, eles são consumidos, eles desaparecem. Fica queimando o tempo todo? Não. Não bastasse que eu já mostrei, vou mostrar mais 6 textos. Mais 6. Segundo o Salmo 145, versículo 20, os ímpios serão destruídos. Segundo Ezequiel 18, versículo 4, os ímpios morrerão. Segundo o Salmo 37, o versículo 36, os ímpios serão consumidos. Provérbios 2, 22, diz que os ímpios serão eliminados. Provérbios 22, 23, diz que a vida lhe será tirada. E Malaquias 4, 3, diz que os ímpios tornar-se-ão em cinza. Ou seja, eles vão queimar de uma vez por todas. Então, para todos sempre, a frase de Apocalipse, refere-se ao quê? A tornar-se em cinza. Acho que esses 9 textos que eu mostrei aqui, 9 ou 10, são suficientes para provar isso. Apocalipse 20, os versículos 14 e 15. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Lembra que nós lemos o texto agora há pouco? Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem o quê? Não tem poder, não tem autoridade. Por que a segunda morte? Os ímpios morreram, obviamente. Eles ressuscitam para passar pela segunda morte. É o juízo executivo. Quando todos eles serão tragados, devorados, destruídos pelo fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o Senhor Deus abre o livro da vida. O seu nome está no livro da vida? Está salvo. Não está no livro da vida, vai para onde? Para o fogo. Mas pastor, como é que eu faço para ter um nome no livro da vida? Você tem que aceitar a Jesus e ser o quê? Batizado. A terra será purificada. Mas quanto aos medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, o versículo 8. Apocalipse 21, os versículos 1 a 5. Vamos ler o texto bíblico. Apocalipse 21 é o penúltimo capítulo da Bíblia. Eu vou ler aqui os versículos 1 até o 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vejam bem, queridos. Em Apocalipse 20, o versículo 15, no finalzinho diz que esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Logo a seguir, João diz que viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Raciocine comigo. Se esse fogo que desce do céu e destrói os ímpios, se esse fogo é eterno,
como alguns ensinam por aí. Para onde que vai a nova Jerusalém e a nova terra? Para onde é que foi o fogo aqui, queridos? Vocês conseguem entender? O mesmo fogo que destrói os ímpios, purifica e restaura a terra. Aí Deus recria o planeta. A nova Jerusalém vai estar aqui. O jardim do Éden restaurado. E a vida eterna para todos sempre nesse planeta. Ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 1000 anos no céu. Depois a vida eterna aqui nesse planeta. No versículo 4, o Senhor Jesus diz que não haverá mais dor. Ora, se o tal do tormento eterno é queimar para sempre, então haverá dor. Mas Jesus logo a seguir diz, não haverá mais dor. Por quê, queridos? Porque os ímpios foram totalmente destruídos. Está claro para vocês isso na Bíblia? Tem até gente que acha que, né, gente que é vingativa, não, devia queimar para sempre. Mas Deus não é assim. Deus vai colocar um ponto final na história do pecado e dos pecadores. Só os justos receberão a vida eterna. Pecadores que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. Uma pálida ideia, os próximos slides, do que será a nova terra. A nova Jerusalém. Mais nada que nos faça mal, nem morte, nem pranto, nem dor. Todas as coisas serão feitas novas. E Jesus disse, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem é que vai entrar na nova terra? Quem é que vai entrar na nova Jerusalém? Apocalipse 22, o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. O que significa lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? Isso é um simbolismo, que se refere a você aceitar a Jesus como Salvador e Senhor e ser batizado. Quando você abraça Jesus como Salvador e Senhor e é batizado, os seus pecados são totalmente perdoados e o seu nome é inscrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, o versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, o versículo 12. E aí, queridos, todas as profecias, todas as promessas estarão cumpridas. As profecias bíblicas apontam para a breve volta do Senhor Jesus Cristo. As profecias bíblicas apontam para o fim da história dos reinos desse planeta. E apontam para um fim, que é o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês um resumo da palestra de hoje. Vejam bem. O que é o milênio bíblico? Nós vivemos hoje nos dias finais. O tema geral das palestras é profecias para o tempo do fim. Então, dias finais. O Senhor Jesus volta a esse planeta. E há então a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. A ascensão dos vivos, os que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. A morte dos ímpios. Satanás prisioneiro. E a terra desolada. 1000 anos no céu. Os ímpios permanecem mortos. Satanás é prisioneiro das circunstâncias. A terra em descanso. Após os 1000 anos, há a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Jerusalém desce, os ímpios ressuscitam, Satanás é solto, porque tem a quem tentar agora. Há o julgamento final, que é o juízo executivo. A destruição final, desce fogo do céu e os consome. O mesmo fogo que destrói Satanás, os anjos maus e os ímpios, purifica a terra. Aí João diz, vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aí, queridos, vida eterna, eternidade, ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você e eu precisamos decidir. Onde é que nós queremos passar o milênio?
ao milênio e depois do milênio a vida eterna. Agora, onde é que você e eu vamos passar o milênio? Há duas opções. A primeira opção é virar esterco na face da terra. A segunda opção é ficar 1000 anos com Jesus no céu. E depois toda a eternidade na terra restaurada. Novo céu e nova terra. A nova Jerusalém. A cidade que o Senhor Deus preparou para cada um de nós. O jardim do Éden é restaurado. E vida que não terá jamais fim. Aí, então, queridos, quando Cristo voltar, a partir dos 1000 anos no céu, nós temos a vida eterna. A partir da volta de Jesus, os justos ressuscitam. Os justos que aceitaram Jesus também são transformados. Todos somos arrebatados e aí temos a vida eterna. Então, qual é a esperança do cristão? Quando a pessoa morre, ela não vai direto para o céu. Não vai direto para um lugar e fica queimando o tempo todo. A pessoa, todos os que morrem vão para a sepultura, aguardando a manhã da ressurreição, ou a primeira ressurreição, ou a segunda, ou a da vida eterna, ou a do juízo, ou a da salvação, ou a da perdição, ou a ressurreição para ficar a vida eterna com Jesus, ou a ressurreição para o juízo final. Nós precisamos decidir qual será a nossa posição, ao lado de Cristo ou contra Cristo. Eu quero que você e eu pensemos um ponto simples, mas que nós precisamos decidir. A sua vida e a minha vida é como uma eleição. Nessa eleição 3 pessoas votam. Jesus vota, Satanás vota e você vota. E a eleição decide vida eterna, morte eterna, salvação ou perdição. Então a eleição decide se você vai para o céu ou não. Se você recebe a vida eterna ou não. A primeira pessoa a votar na urna do seu coração foi Jesus. Você está salvo. Jesus votou na urna do meu coração, eu estou salvo. A segunda pessoa a votar foi o inimigo, foi o diabo. Votou que você está perdido. Votou na urna do meu coração que eu estou perdido. Queridos, o fato é o seguinte: a eleição da nossa vida está 1 a 1. Quem dá o último voto é você. Não é o padre, não é o pastor, não é a mamãe, não é o papai, não é o filho, não é a esposa, não é o esposo. É você que vota na urna do seu coração. Vida eterna ou morte eterna? Salvação ou perdição? Vai virar esterco ou vai ficar no céu com Jesus para sempre? Vai depois queimar no fogo, né? Ou vai receber a vida eterna? Você é ovelha de Jesus ou é um bode? Você é trigo ou é joio? Está no caminho para a vida ou no caminho para a morte? Vai receber a vida eterna ou a morte eterna? É você que decide. Deus é tão bom que colocou nas suas mãos a decisão. Você que sabe, vida eterna ou morte eterna, salvação ou perdição. Se quiser também tomar uma posição ao lado de Cristo, dizendo: Senhor, eu quero receber a vida eterna. Eu quero viver com Jesus por 1000 anos no céu. Depois a vida eterna nesse mundo transformado. Eu quero viver com Jesus para todo sempre. Se essa é a sua decisão, firme uma aliança, um pacto, um trato com Jesus a partir de agora. Tome uma decisão ao lado dele. Você vai ter uma vida melhor hoje, mas acima de tudo, a vida eterna. Nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos o teu chamar nesse momento e tomamos uma posição ao teu lado. Tomamos uma posição ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos ter a certeza absoluta de que, unidos como estamos agora, estaremos também unidos quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória. Por isso, tomamos uma posição sincera ao lado de Jesus e colocamos nossos pés no caminho que leva em direção à Canaã celestial. Que naquele dia estejam ao nosso lado todas as pessoas que nós amamos,
Que nenhuma delas falte, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Que recebamos das tuas mãos a coroa da vida eterna. Queremos passar o milênio no céu. E depois a vida eterna aqui nesse mundo, restaurado e transformado. Quando o reino de Cristo será estabelecido de uma vez por todas. Obrigado pelo privilégio que temos de conhecermos a Jesus. Obrigado pelo privilégio que temos de estudarmos a tua palavra. E obrigado, Senhor, pela alegria que temos nesse momento de tomarmos mais uma vez uma posição ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor. Toma-nos em teus braços de amor. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.